Como o meu olhar encontra o olhar do outro? Felizmente, a valorização da diversidade, ela é crescente, isso é muito positivo, mas na prática é muito mais complicado do que na teoria. Compreendermos, que o nosso olhar sempre será incompleto, que a gente precisa escutar atentamente o olhar do outro, o ponto de vista do outro, é um passo muito importante para a gente fazer esse encontro de olhares poderem se somar. Muitas vezes, na nossa prática do advocacy, a gente encontra adversários que são do nosso mesmo campo, Na primeira aula a gente falou do olhar para dentro de si, e agora é do olhar para dentro de si através do olhar do outro, fazendo isso de uma forma com uma escuta atenta, com uma abertura de ponto de vista, de perceber o ponto de vista do outro, de forma que a gente possa, as duas partes, saírem maiores daquele diálogo do que elas entraram. Porque você não ganha um debate necessariamente do outro se você não entende o ponto de vista do outro. Mas você pode sim sair maior, da mesma forma que o outro pode sair maior. E é disso que a gente vai tratar um pouco nessa aula 2, encontrando o olhar do outro. Quem é você? Como podemos nos construir a partir do outro e de nós mesmos? Nossa, que questão complexa que deixaria qualquer filósofo animado para falar 5 horas seguidas sem intervalo para o cafezinho. Mas vamos pegar alguns pontos fundamentais. Imaginem que eu vá lá na Grécia e traga Platão mesmo, 4º século antes de Cristo, coloco dentro da máquina de tempo, 24 séculos. Ele chega diante de você só para te fazer uma perguntinha. Quem é você? O que você responde para ele? Você não vai deixar o coitado viajar 24 séculos em vão. Você pega aquele monte de papelzinho, identidade, CPF, e-mail e mostra para o Platão? Ele vai dizer, você é esse monte de papelzinho, e se você perder? Você deixa de ser você mesmo? Aí você diz seu endereço, e se você mudar de lá, sua profissão, e se você resolver fazer outra coisa lá pelas tantas na vida, que é perfeitamente possível e inclusive necessário em algum momento, você deixa de ser você mesmo? O que é? O que é que você vai dizer para ele? Ele vai ficar assim, e aí, meu caro, é isso que é você? O que ele está esperando que você diga para voltar satisfeito para casa? Uma ocasião, lendo um tratado egípcio, do texto dos sarcófagos, tinha uma frase que me deixou bastante impressionada. E existe uma dica que, inclusive, passo para vocês. Quando você percebe uma frase que te intriga, mas que você não entendeu nada na hora, memorize e passeie com ela pela vida. Em algum momento ela vai fazer sentido. E essa frase dizia, o teu nome interno está no horizonte. Olhei para o horizonte e não vi nada escrito, não entendi. Um belo dia, estudando Platão, refletindo, fazendo outras coisas, eu aprendi sobre a questão do sentido de vida, do propósito, que está lá no horizonte. Sabe quem é a Lúcia? É aquela que tem um propósito de vida humanista, ou seja, ao final de tudo isso, eu quero ser mais fraterna e mais justa do que eu sou hoje. Explico. Imaginem vocês uma pirâmide de inúmeros lados, tantos lados quanto seres humanos existem na Terra. Cada um sobe pela sua face, mas o ápice é comum. Inclusive, quanto mais subimos, mais juntos estamos também dos demais, mais nos compreendemos mutuamente. E isso é um sintoma de que você está crescendo, a geometria não mente. Se você está compreendendo melhor as pessoas à sua volta, está subindo. Se está cada vez com mais dificuldade de se relacionar com elas, está descendo. Contra fatos, não há argumentos. Então você sobe por qualquer face, mas o ápice é comum para toda a humanidade. Valores, virtudes e sabedoria. O ápice foi pensado pela natureza, assim como ela pensou no propósito das plantas, das pedras, dos animais. O ápice é o propósito humano, que já existiria no mundo das ideias, ainda antes de existir o primeiro ser humano. Então, um aspecto desse ápice eu tomo para mim, aquilo que eu acho que necessito desenvolver no campo metafísico. Eu quero ser mais justa e mais fraterna do que eu sou hoje. Isso é a Lúcia, está lá no horizonte.
Eu sei que quando eu estou indo nessa direção, eu estou sendo fiel a mim mesma. Quando as pessoas me oferecem alguma coisa, eu digo, essa coisa me leva para lá, então é boa. Me afasta, é má. Então eu sei fazer escolhas. Porque eu sei o que eu quero construir com a minha vida. Eu sei estabelecer o que é honesto, desonesto, o que é verdadeiro, o que é falso, porque eu sei onde eu quero chegar. Quando eu sei onde eu quero chegar, o que me leva para lá é honesto, é bom. Vocês já imaginaram que são valores de uma pessoa que não quer chegar em lugar nenhum? É o gato da Alice no País das Maravilhas. Qual a estrada certa, gato? Onde você quer chegar, menina? Onde eu quero chegar? Não pensei nisso, não. Ué, para quem não quer chegar em lugar nenhum, qualquer estrada é certa. O que é certo e errado se você não tem um propósito de vida humano? Qual é a tua identidade? Baseada em quê? Se você diz para Platão, a Lúcia é um ser que quer chegar ao final da sua vida mais justo, mais fraterno. Ele, opa, já sei quem é a Lúcia. Se me dizem que ela está ali na esquina batendo carteira, eu só vou ter duas possibilidades. Ou não é a Lúcia, ou ela está fora de si. Porque quando ela está dentro de si, ela não caminharia nessa direção. E ele vai voltar satisfeito para casa. Esse é um elemento fundamental que norteia a nossa vida. E a partir daí a gente pode começar a compreender os caminhos dos outros. E mesmo quando há desvios de caminhos. E pode inclusive iluminar o outro no sentido de mostrá-lo aonde ele quer chegar com tudo isso. Para que ele possa caminhar com mais firmeza e construir a sua própria identidade. Porque, por incrível que pareça, construção de identidade não é uma coisa tão comum assim no nosso momento histórico. Achamos que somos um mero fruto das circunstâncias. E olha, deixa eu te dizer uma coisa. Quanto mais dentro, mais fora. Que frase mais sem sentido? Não é não. É uma frase filosófica importante. Se eu tenho identidade, eu entendo o mistério da identidade do outro. Senão não tem como ter empatia. Se eu tenho profundidade, eu compreendo profundamente o que a natureza quer com as coisas que ela faz. Porque senão eu sou só um manipulador da natureza. Como dizia Leon Tolstói, a quem passe por uma floresta só veja lenha para sua fogueira. Sabe por quê? Eu não vejo a floresta como um ser vivo, eu só vejo para que ela me serve. Eu sou superficial em relação a mim mesmo. Serei superficial em relação a todas as coisas, serei um manipulador. Não me relaciono bem com ninguém, porque não me relaciono comigo mesmo, não sei nem quem eu sou. Todos os homens morrem, mas nem todos os homens vivem. Alguns apenas sobrevivem, estranhos para si mesmos. Portanto, a primeira coisa para devolvermos o Platão para casa satisfeito é a questão de onde eu quero chegar com tudo isso. Nos últimos momentos, olhando para trás, quem eu quero ser? Quem eu quero ter beneficiado? O que eu quero ter feito pelo mundo? Certifica-te de que és fator de soma para as pessoas de cujas vidas participas. Quem passa por você sai com as suas asas lubrificadas ou sai com as suas asas cortadas? Você encontra com alguém 10 minutos na rua, saem de lá com a consciência mais elevada ou mais baixa. O que você tem feito por si mesmo, pelas pessoas à tua volta, pelo mundo? Isso é teu nome interno. Conquiste isso e você vai ser capaz de penetrar no mistério do mundo muito mais profundamente. Platão, no seu diálogo à República, no livro 7, Mito da Caverna, ele diz o seguinte: quem sai da caverna enxerga bem as coisas porque está iluminado pela luz do sol. Sabem o que é a luz do sol? É a ideia do bem. É você olhar para as coisas e perguntar: como é que eu posso interferir no destino dela para o bem dela e não simplesmente para tirar vantagens para mim? Como a minha interferência no caminho das coisas, das pessoas, pode ser para conduzi-las um pouquinho mais na direção do bem delas. O centro do universo não é o meu capricho e o meu interesse. O centro do universo é a lei da natureza, é a lei do universo. E eu sirvo, e me defino por isso. Eu sirvo ao bem. Imagina, a gente não se abre diante de uma pessoa que pode simplesmente nos manipular. Nós nos fechamos. Nós só nos abrimos diante daquele que não quer outra coisa que não o nosso bem. Vocês acham que a natureza não sabe disso? Ela só se abre diante daquele que não quer outra coisa que não o seu bem. E ela se mostra o seu coração. E aquele que conhece o coração de todas as coisas é o sábio. Mas por quê? Ele serve. Ele é um servidor do bem. Eu trabalho para o bem, para conduzir as coisas em direção ao seu destino. A minha interferência no mundo é soma. E isso é autoconhecimento. Vivi um episódio que talvez não tivesse muito significado
se eu estivesse mais desatenta, mas que para mim foi fundamental. Uma amiga de infância, de coração, resolveu passar um número X de anos num país. E esse país é considerado como um nível de leitura per capita altíssimo, com hábitos sociais tremendamente refinados. E essa amiga, que me relatava, me fazia quase que um semanário das suas experiências no exterior, um belo dia me mandou uma informação. Hoje eu entrei num coletivo e havia uma plaquinha que dizia que era obrigatório dar assento a mulheres grávidas e a pessoas idosas. E parece que aquela plaquinha estava incorporada nas pessoas, porque é um procedimento automático. Subiu uma mulher grávida, levanta mais de um para que ela escolha o lugar. Subiu uma pessoa idosa, igualmente. Um belo dia eu estava dentro desse coletivo, dizia ela, e entrou um jovem, carregando uma série de sacolas que pareciam pesadas, e ele transpirava muito, estava pálido, estava lívido, via-se que estava muito cansado. E eu via as pessoas só olhando com rabo de olho e classificando. É mulher grávida? Não. É idoso? Não. Adivinha quem levantou para dar lugar a esse rapaz, exausto, quase em vias de desmaiar? Porque as pessoas não olhavam nos olhos dele. Seguiam mecanicamente uma regra. Agora eu nunca mais vou acreditar quando me dizem que isso é sintoma de civilização. E aquilo que ela me falou me roubou a noite aquele dia. Porque eu fiquei pensando, gente, é realmente isso. Nós somos seres humanos por coerção ou por convicção? Nós somos realmente humanos ou somos engolidores de plaquinhas? Por trás das plaquinhas, quem somos nós? A nossa conduta obedece a um estado de consciência, a nossa consciência toca nos fatos e nos impõe uma conduta? Isso é quem tem identidade. Quem não tem identidade é um seguidor de plaquinhas. E se um dia acontecer, como já aconteceu socialmente, das plaquinhas falarem barbaridades, continuaremos seguindo? Vocês já tiveram a experiência de ler o que diziam as plaquinhas na Alemanha nazista? Ou na África do Sul na época do apartheid? Nós somos executores de plaquinha? Quem somos nós? A nossa consciência toca as coisas e percebe as necessidades das coisas? Isso é ter identidade. Isso é ter um nome interno. Fora isso, é uma máscara de pouca cobertura. Não é à toa que uma reportagem feita, isso já há mais tempo, num determinado país, com essas mesmas condições, mostrava que num blackout, numa grande cidade, pessoas muito bem vestidas tiravam os seus sapatos altos e quebravam as vitrines e roubavam coisas. Blackout, ninguém está olhando. Uma máscara de pouca cobertura, ética para inglês ver, identidade para inglês ver. Como assim? Quem somos nós quando todas as plaquinhas caem? Quem somos nós por trás das plaquinhas? Houve uma mulher que, se vocês não conhecem, eu apresento isso a vocês agora. Fantástica. Marguerite Porete. Essa mulher medieval era uma beguina, era uma estudiosa laica do cristianismo. E um dia ela resolveu escrever um livro, O Espelho das Almas Simples. Ela foi queimada pela Inquisição por causa desse livro. Maravilhoso, que existe disponível hoje em dia, inclusive. Ela dizia no seu Espelho das Almas Simples que as almas humanas, quando são muito puras, muito simples, ela encarava a pureza como simplicidade, elas são espelhos que refletem a alma de Deus. Ou seja, que havia algo de divino dentro da alma, dentro da consciência humana. E isso, para a Inquisição, era um pecado capital. Gerava fogueira. Abstraindo de teologias, se a gente considerar dentro da alma do ser humano, existe algo de absoluto? Existe dentro do ser humano algum núcleo de justiça atemporal, de fraternidade atemporal, de bondade, beleza, criatividade atemporal? Ou nós somos simplesmente um espelho, um mosaico do que as circunstâncias fizeram conosco? Eu percebo que para a Inquisição, algo de absoluto dentro da alma humana era heresia. Para o momento que nós vivemos também. Chega a ser pecaminoso dizer que existem absolutos na alma humana. Nós somos um mosaico, um amontoamento do que diferentes preceitos culturais e torós de palpite à nossa volta disseram.
Olha, esse nível de descrédito no ser humano nos torna muito impotentes para alavancar para alguma coisa maior. Acreditando muito em nós mesmos, já dá trabalho construir a si próprio como ser humano. Sem acreditar, desista. Será que Marguerite Porete tinha alguma razão? É verdade que hoje continuamos sendo queimados, talvez não com fogo físico, mas há formas sutis de queimar as pessoas que acreditam em absolutos. Mas você não faz nada de grande se você não acredita em absolutos. Porque toda causa nobre é um absoluto. Immanuel Kant, no seu imperativo categórico, ele dizia: age de tal forma que a máxima da tua ação possa se tornar lei universal. Isso é uma receita de absolutos. Imagine o seguinte: eu te peço um livro emprestado e eu já penso, não vou o devolver, porque eu preciso mais desse livro do que ele. Uso muito mais, portanto eu vou ficar enrolando até que ele esqueça. Pego essa cena, elevo a lei universal. Todos aqueles que pedem algo emprestado podem ter a legítima intenção de não devolver. Isso melhoraria ou pioraria a vida da humanidade? Destruiria a instituição do empréstimo. Ninguém emprestaria mais nada para ninguém. Seria péssimo, portanto não é moral, não é humanamente defensável, não é universal. Se tudo aquilo que nós fazemos resiste ao teste da universalidade, significa que acreditamos nos universais. E podemos defender os universais com legitimidade. E acreditamos que podemos recuperar muito da nossa identidade através do outro, porque o outro me lembra um aspecto de mim mesmo que estava adormecido. Mas não que eu seja um apanhado, uma coletânea aleatória de circunstâncias. Porque as circunstâncias nem sempre são boas. E um apanhado de circunstâncias não trabalha para a natureza como um todo, nem para a natureza humana. Trabalha para o que está na moda, segundo as circunstâncias. Se você não acredita em si próprio, fundamentado nos universais, se você não acredita numa identidade que se fundamenta em universais, vai ser um joguete na mão das circunstâncias, como uma pluma ao vento. Ela não sabe para onde vai, ela é escrava do vento. E nem sempre venta na direção correta.